Afinal de contas, como é que se dá hoje um contorno específico, né, de uma situação de iconoclastia que já passou, né, por várias formas, né, desde a antiguidade, né? Claro, acho que a questão racial é inescapável, né? Quer dizer, tudo começou com a fotografia, não é? E com a filmagem do assassinato do George Floyd. Isso foi chocante de muitas maneiras, não é? E isso acabou atravessando também o Atlântico, chegando na Inglaterra, em Bristol. Aquela imagem da derrubada do monumento era a derrubada de um traficante, não é? De um homem cujo passado do tráfico, não é um passado razoavelmente obliterado, não é, como acontece frequentemente, não é, com grandes fortunas do tráfico de escravos, ou que se beneficiaram, não é, da riqueza gerada pela escravidão nas Antilhas, não é? Quase todos os grandes palácios do século XVIII na Inglaterra, os palácios rurais, não é? Castle Howard ou Blenheim, esses grandes palácios estão diretamente ligados também às fortunas da cana, não é? E do tráfico e da escravidão, portanto, né, nas Antilhas. Portanto, esse desvelamento, não é, das relações da Europa com o tráfico, não é, com as práticas escravistas, e depois com as práticas de celebração de personagens implicados nessas situações no século XVII e XVIII, mas que no século XIX, né, na era do racismo já, sobretudo na segunda metade, foram celebrados sem que qualquer manifestação de associação com esse passado ligado ao tráfico e à escravidão, tomou contornos também de discurso racista e racialista, não é? Por conta justamente do apagamento desse passado. E é claro que isso tudo veio à tona de maneira explosiva, não é? Por conta, certamente, de Minneapolis, não é? Eu acho que é um fator que explodiu neste ano, mas a gente sabe que essa questão já vinha acontecendo antes, na Carolina do Sul, não é? Enfim, nos episódios todos de contestação que já tinham ocorrido, inclusive com relação ao uso da bandeira confederada, não é? Que é, de uma certa maneira, um monumento, não é? Se nós usarmos, não é, a noção que os historiadores usam muito do Pierre Nora, não é, de lugar de memória, que o Ocidente, não é, vai construindo em torno desses novos sinais que organizam o sentimento nacional, a bandeira é um deles, a gente percebe que essa questão de hoje, ela também já está encadeada com algumas manifestações anteriores, não é? E sempre a questão racial tem sido um fator fundamental, não é, nessas questões, e claro, isso chegou aqui no Brasil, não é? E em São Paulo também por meio deste recorte. Por quê? Afinal de contas, não é? Vamos nos deixar de qualquer tipo de ingenuidade, né? O processo de construção de monumentos públicos, não é? Em bronze, em mármore, que se generalizou na Europa no século XIX por conta das reformas haussmannianas, não é? Pela criação desses novos lugares para colocar o monumento, a praça, o parque, as grandes avenidas largas, os ronds-points, os pontos de conexão, essa nova face das cidades europeias permite uma plataforma, digamos, discursiva, não é? Em bronze e em mármore, que vai estar associada, não é, à construção dos heróis nacionais que vão substituir os reis e os grandes líderes, não é, dos períodos monárquicos ou absolutistas anteriores na Europa. E nenhuma dessas pessoas, obviamente, tem uma biografia impoluta. Se nós formos passar o pente fino nos monumentos, com os olhos de hoje e com a intenção de derrubá-los, será realmente uma chacina, porque qual deles, efetivamente, não é, escapou de algum problema, não é? Se nós pensarmos os generais, não é, os marechais, almirantes, que estão todos nas praças, por conta, inclusive, das guerras, não é? O que restará de uma biografia deles, olhada com os olhares éticos do século XXI, não é? E, obviamente, não é, as tensões norte e sul do nosso planeta vão
piorando ainda essa situação, né? Então, o próprio rei Leopoldo, na Bélgica, né, que está implicado diretamente, né, numa gestão absolutamente pavorosa do Congo, né, no século XIX, que no próprio século XIX já era muito contestada, não é um julgamento anacrônico, né? Mas, enfim, esses monumentos são, no mais das vezes, questões que nós vamos ter que, enfim, entender, afinal de contas, como, em algum momento na história, foi possível homenagear certas pessoas. Porque, sob um olhar contemporâneo, essa decisão é, muitas vezes, e por razões diversas, e porque também o circuito de agentes que participam da discussão dos monumentos hoje é cada vez maior. E isso faz com que, claro, não é, essas pessoas tenham posições que não se coadunam, não é, com aquelas que geraram a construção desses monumentos, dos grupos que pagaram por esses monumentos nas grandes cidades ou médias, não é? Ou seja, a arena de interlocução hoje é muito maior do que aquela arena que gerou a construção de monumentos públicos no século XIX e ao longo do século XX. É claro, não é, que se hoje, não é, a questão racial ela está muito evidente, não é, e ela é totalmente vinculada à questão do debate em São Paulo dos bandeirantes, né, onde eu já vou entrar daqui a pouquinho, ela também não é exclusiva, né? Então o século XX assistiu muitas outras derrocadas, né, de monumentos em espaços públicos. A Espanha acabou de terminar, acho que faz 6 meses que saiu, foi retirado, acho que, pelo que me lembro, de Santander, justamente, o último monumento ao Francisco Franco, não é, nas cidades espanholas, não é, foi um período enorme de discussão, algumas geraram debates na imprensa enorme, porque grande parte da população espanhola não necessariamente em alguns lugares, sobretudo da Espanha, tão contrário ao regime do Franco ainda, não é? Há setores conservadores lá, como em qualquer lugar, e que também culminou, enfim, com a retirada dos próprios restos mortais do Franco da sepultura do Vale de los Caídos, não é, perto de Madrid, e que também acabou de acontecer, não é? É claro que essa discussão toda não se relaciona com o racismo, mas com a intolerância política, com a brutalidade da Guerra Civil Espanhola e, sobretudo, também com as perseguições políticas depois da Guerra Civil Espanhola. Uma outra discussão, por outros caminhos, foi, certamente, a que fez a derrocada das esculturas dos líderes soviéticos, não é? Não há cidade na antiga Cortina de Ferro que não tenha algum parque, alguma praça que seja lá o cemitério de esculturas do Stalin, do Lenin, do Marx, enfim, de tantos outros, não é? Do Trotsky, eventualmente, né? Que tenham ornado cidades e que depois, com a queda do muro, não é? E com a derrocada dos regimes comunistas, isso tudo também foi jogado para lá, não é? Ao mesmo tempo em que a Rússia, um país que viu todos os símbolos de bronze do regime czarista serem destruídos, hoje retorna, não é? Agora, nesses dias foi o aniversário de morte, não é, de Nicolau II e sua família, ontem ou antes de ontem, de novo manifestações pela Rússia toda, não é, por conta do massacre do czar, que há 100 anos atrás muita gente comemorou, não é, enfim. Ou seja, esses sinais, eles mudam, eles têm a ver com discussões do próprio presente, não é, e isso tem a ver também conosco de maneira evidente aqui em São Paulo, por conta da questão dos bandeirantes, não é, e foi por ela, não é, que eu e a instituição em que eu trabalho caímos direto nessa discussão, não é? É importante, talvez, lembrar, não é, porque nós estamos fechados há muito tempo, não é, já desde 2013 no museu, mas o nosso hall, a nossa escadaria de honra, não é, a escadaria de Carrara, ela contém uma quantidade enorme, não é, de pinturas e esculturas que representam bandeirantes. Foi o Museu do Ipiranga que consolidou essa imagem pela qual nós reconhecemos personagens dos quais não havia restado nenhum retrato do período colonial. Os bandeirantes não têm um retrato feito no século XVII ou XVIII de qualquer um deles. Portanto, essa imagem do rosto, mas sobretudo os sinais iconográficos do bandeirante, o chapéu, a bota, o bacamarte, o gibão, não é, que é aquela roupa em losangos, a fisionomia branca, e não mameluca ou
ou indígena mesmo, né, ela foi decidida pelo museu e de lá ganhou as ruas. Né. Então nós acabamos, né, entrando nessa discussão porque a questão aqui é o que fazer com os nossos monumentos de bandeirantes. E por enquanto, vejamos, essa iconoclastia parou por aqui. Não é? Nós estamos na imprensa já há várias semanas vendo manifestações com relação aos bandeirantes. Não é? E por quê? Bom, porque eles estão completamente envolvidos no tráfico e na escravização de populações indígenas, assim como estão envolvidos na reescravização de populações negras aquilombadas, não é? E cujos quilombos foram destruídos por alguns dos bandeirantes. Não é? O mais célebre é o Quilombo dos Palmares, não é? Que foi inclusive destruído por Domingos Jorge Vério, que foi o primeiro bandeirante a receber uma homenagem em óleo no Museu Paulista. Não à toa, e a gente precisa pensar nisso também, porque em 1903, com tantos bandeirantes disponíveis, o Museu Paulista recebeu, por encomenda do governo estadual, uma figura que representava o bandeirante que tinha destruído o Quilombo do Nordeste. Ou seja, né, essas relações são todas cruzadas com a República Velha, né, com a hegemonia política dos paulistas no contexto nacional. Mas, enfim, não é, estabelecido esse padrão, não é, o quarto centenário, sobretudo da cidade, foi um momento de clímax, de uso, não é, dessas imagens, e a gente tem alguns dos monumentos que estão ligados a essa contestação, diretamente ligados de novo ao quarto centenário. Né? Então é o Monumento às Bandeiras, do Victor Brecheret, que foi inaugurado em 53, o Obelisco do Ibirapuera, inaugurado em 55, e, já um pouco distante, o Borba Gato, não é, que foi inaugurado em 63, lá em Santo Amaro. Esses monumentos todos já vêm sendo objeto de contestação. Acho que todo mundo aqui se lembra, né, há alguns anos, que o Monumento às Bandeiras foi alvo de latas de tinta vermelha, né, jogadas por ativistas, e, aliás, gerou uma quantidade de fotos maravilhosa, né, porque apareceu, enfim, não é, o sangue, não é, sobre a escultura. Claro, o monumento é tombado pelo governo do estado, então isso teve que ser limpo imediatamente para não entrar no granito e tal, mas as fotografias permaneceram. Né? O Borba Gato foi julgado, não é, num julgamento popular, colocaram um monte de faixas nele, foi feita uma condenação do Borba Gato. Né? Enfim, como foi feita também uma condenação dos bandeirantes. A discussão que eu tenho procurado evidenciar, não é, e que, aliás, é o nosso compromisso para a reabertura do museu também em 2022, é que, claro, não é, é compreensível que o homenageado, o figurado, seja ele contestado, discutido, etc. Mas a questão dos monumentos transborda muito mais. Não é? Eu, inclusive, entendo que mais importante do que discutir quem está figurado é discutir quem figurou. Não é? Ou seja, são os movimentos sociais que erigiram esses monumentos. E é importantíssimo que nós atentemos para essa questão, não é? Porque, afinal de contas, o Domingos Jorge Vério e o Borba Gato morreram no século XVII ou no começo do século XVIII, mas a elegia a eles, não é, foi feita 200 anos depois. Não é? E acho que é importante investigar esse caráter testemunhal, não é, da vontade de homenagear esses bandeirantes, e o Museu Paulista terá que fazer isso, não é, o Museu do Ipiranga. Por quê? Porque quem entra no museu, talvez você se lembre, né, vamos cutucar as memórias, né, que em alguns casos são memórias infantis, né, porque muitas vezes as pessoas não voltam tanto ao museu. Quando a gente entra no museu, está lá uma escultura imensa, né, de Carrara, do Brizolara, figurando Fernão Dias Pais de um lado e do outro Raposo Tavares. Um é a sanha dos paulistas pela riqueza, a Esmeralda. A outra a sanha dos paulistas pelo território, que é o Raposo Tavares. Né? E eu sempre brinco com os alunos, né, do que nada como entrar no Valhalla do Ipiranga, né, porque Thor e Odin, né, um de cada lado, né, mostra o que, na verdade, para os visitantes? Uma ideia, inclusive, de celebrar o passado paulista dentro de uma visão clara do início do século, de celebrar as nossas elites a partir de um embranquecimento delas. Não é? Ou seja, não à toa, inclusive, esses dois bandeirantes que não tinham origem mestiça foram também escolhidos pelo Toné, porque quase todos os outros teriam que ser mamelucos. Ou seja, a ideia, não é, de
celebração de um bandeirante está ligado aos seus feitos do período colonial, mas também ligado a questões raciais do início do século, né? De celebração das elites brancas, e depois, nas pinturas que ornam a escadaria, uma delas, feita por Henrique Bernardelli, Ciclo da Caça ao Índio. Que nome! E o que nós vamos fazer com esse nome em 22? Nós vamos mantê-los. Já digo por quê. Né? Ou outro, né, Ciclo do Ouro, em que um negro está, e raramente está, mas ali está representado ajoelhado diante de um branco. Como nós vamos tratar esses espaços todos com o público? Não me parece diferente daquilo que eu gostaria que fosse tratado nas cidades. Em geral, o museu tem o seu hall, sua escadaria, seu salão nobre, onde está a Independência ou Morte, tombados pelo IFAM, pelo CONDEFAT e pelo COMPRESP. Nós não podemos retirar essas obras. E nem queremos, na verdade, né? Porque nós, como historiadores, optamos por ressignificar. A nossa iconoclastia, digamos, é de outra natureza. Né? Em vez de manter aquilo como um monumento celebrativo, não é? Nós temos que transformar aquilo num documento sobre o passado de quem fez aqueles monumentos. E aí trazer essas questões todas com o público. Não é? Por que escolher bandeirantes mais brancos? Por que escolher sempre bandeirantes para fazer essa celebração maior? Não é? Por que índios e negros, quando aparecem em submissão? Por que mulheres raramente aparecem? Ou seja, estas questões, não é, dizem respeito, claro, não é, à natureza desses monumentos, mas, sobretudo, não é, naquilo que é o que importa no Museu de História, lançar sementes para o público para que ele consiga discutir o que está fora das nossas portas. Portanto, não é, o que eu tenho colocado muito em evidência é que os monumentos não precisam ser necessariamente destruídos ou retirados dos espaços. Eles podem ser ressignificados, como nós ressignificamos a fotografia do George Floyd. Se nós formos suprematistas brancos, o que não é o caso aqui, nós podemos estar dizendo, olha que foto maravilhosa. Mas essa mesma foto, esse mesmo filme, para nós é o quê? É um sinal evidente da miséria racial que ainda atravessa os Estados Unidos, não é? De racismo. Aquilo é um sinal de opressão que nós estamos ressignificando para discutir, não é, as nossas sociedades, seja em Minneapolis, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ou seja aqui, ou seja em qualquer lugar em que essa foto circulou. Ela já é um monumento, mas ela é um monumento a quê? A opressão de um branco esmagando o pescoço de um negro, ou ela é um documento da permanência pavorosa do racismo nos Estados Unidos? Não vejo uma situação tão diferente de como fazer com as marcas do racismo e da hierarquia entre os povos que estão nas nossas cidades. Nós precisamos fazer esta conversão. Até porque, vamos lá também, caros, né? Uma das questões é, vamos tirar o monumento às bandeiras e vamos tirar o Borba Gato e colocá-lo no museu. Eu sou franco, né? Por favor, se resolverem gastar uma fortuna fazendo isso, não venham para o Museu Paulista, que nós já temos bandeirantes demais. Né? Ou seja, ou então faz um prédio em cima do Monumento às Bandeiras, né? E faz um museu em torno dele. Ou simplesmente não façamos nada disso. Como o Monumento às Bandeiras, ou o Monumento ao Borba Gato, estão lá até hoje sem uma placa, sem um texto, sem um QR Code, para que alguém que chegue ali receba outra sugestão de reflexão que não a monumentalização daquela estrutura de 3 partes racial, em que os brancos têm a preponderância, os índios fazem parte do processo de mestiçagem e os negros são simplesmente reduzidos à condição de mão de obra escravizada e submissa. Ou seja, o monumento ele está lá sozinho, por incrível que pareça. Nós não tratamos o monumento público. O Borba Gato é a mesma coisa, ou todos os outros. Ou seja, nós precisamos qualificar, não é, o espaço público para que ele se torne um lugar de discussão. Né? A iconoclastia ela pode acontecer de diversas maneiras, retirando-se o monumento ou fazendo realmente um esforço para que ele e as nossas paisagens preservadas de patrimônio, posso retornar isso depois que meu tempo acabou, sejam realmente revistas. Não é? Quando nós
preservamos Paraty recentemente como patrimônio mundial e Ouro Preto em 1980, o primeiro que foi chancelado pela Unesco, nós não associamos claramente essas duas cidades à escravidão. E no caso de Paraty isso é mais gritante, porque quem passa por Paraty, e a Flip está aí para ajudar a fazer isso, grande parte daqueles sobrados tem gravado na sua fachada anos posteriores a 1850. Ou seja, foi quando o tráfico foi interrompido pela Lei Eusébio de Queiroz no Atlântico, os capitais que estavam vinculados ao tráfico de escravos e aos engenhos de cachaça para trocar por escravos na África, aqueles capitais em Paraty converteram-se para capitais imobiliários. A paisagem de Paraty não é uma paisagem da Cidade do Ouro. Sorry. A paisagem de Paraty é uma paisagem do século XIX, ligada ao tráfico de escravos e ao seu fim. Nós estamos prontos para fazer essa ressignificação de Paraty ou de Ouro Preto, que nós falamos do Aleijadinho, e os negros entram pela síntese gloriosa das artes, mas nunca pela discussão de que aquela paisagem é uma paisagem que está atravessada pela escravidão. Então essas são ideias iniciais, né, para a gente discutir e, sobretudo, para entender que nós não vamos poder derrubar Paraty, não é? Ou jogar Ouro Preto na vala, não é? Ou tirar os monumentos. Nós precisamos saber como lidar com essas chaves sobre o passado e muitas outras. Não é? Duque de Caxias, não é? Ele é o pacificador para alguns, mas para outros tantos não foi. E ele tem monumentos em todos os cantos do nosso país, não é? Líderes civis, não é? Juscelino, enfim, nenhuma pessoa é obviamente plana, ninguém é absolutamente consensual. Não é? Então, enfim, acho que nós temos que fazer um esforço, na verdade, né, para enfrentar essas marcas do passado, tornando-as documentos. Não é por aí que eu queria começar hoje. Obrigado. A memória, e as narrativas, sobretudo não a memória, mas as narrativas que se faz sobre as memórias, sejam elas individuais ou coletivas, elas estão sempre no centro do palco. Mas a gente não percebe o quanto isso permeia o cotidiano da nossa vida, o cotidiano do nosso imaginário, e de um termo que eu descobri recentemente, lendo o Mário Chagas, que é um historiador, um museólogo, em realidade, do Rio, da Unirio, e que criou um termo que eu gostei muito, chama imaginação museal. Então, as narrativas de memória, elas permeiam desde o nosso cotidiano até esses grandes monumentos que, como o Paulo bem disse, permeiam, estão aí presentes em todas as plataformas da cidade, olhando a cidade como uma plataforma, né? Eu ia voltar para falar um pouco mais dessa questão das narrativas sobre a perspectiva do museu, mas vou partir do artigo da Lilian Schwartz, que escreveu no Nexus acho que foi essa semana passada, sobre exatamente esse tema e sobre a questão do que estava ocorrendo com as estátuas, que o Paulo tão bem descreveu. Mas tem um momento em que ela fala que a questão de fundo do debate é quem lembra e o que se lembra. Então, independente da questão de onde você coloca o que lembra, existe por trás, na minha opinião, de todo esse debate que está acontecendo agora e vem e acontece muitas vezes, né, nas disputas de narrativa na sociedade, eles estão sempre presentes. E hoje, eu acho que, bem contado pelo Paulo, a partir dessa questão do George Floyd, ele volta para o centro do palco para a gente perceber sobre, na realidade, quem lembra e o que se lembra. E acho que essa pergunta, quando eu estava lendo esse artigo, eu pensei, puxa, mas foi essa a pergunta que me motivou a fundar o Museu da Pessoa, né? Que há quase 30 anos atrás, e ainda hoje é um museu virtual e colaborativo de histórias de vida. Então, ele é um museu, se chama museu, mas, por um lado, é um museu sem espaço físico, então é um museu virtual, antes da internet. Então, desde a origem, ele dava conta de que um museu não precisa ser necessariamente um lugar físico, mas pode ser um acordo social de que aqui estão as coisas que nós, como grupo, como sociedade, vamos dar valor.
Então, naquele momento, que nem tinha internet, a ideia do museu era um conceito, a gente tem que construir uma rede de memória. Então, isso já relativizava a ideia, o conceito de que um museu é necessariamente tem que estar num espaço. Por outro lado, essa pergunta também de quem lembra, o que se lembra, e quem tem o poder de ser lembrado, que acho que é a terceira pergunta, também levou a ideia de ter um museu onde toda e qualquer pessoa, independente do seu poder de se fazer lembrado, poderia ter a possibilidade, não necessariamente o dever, mas a possibilidade de se inscrever no que a gente chama de, vamos dizer, as narrativas da memória social. Então, eu achei, voltando, interessante pegar essa pergunta, que é uma pergunta que eu acho que os historiadores, a gente que fez história, estudou história, acho que ela é muito importante na historiografia moderna, que é olhar a história como um espaço de disputa, como um espaço de construção de narrativa e como um espaço cuja principal função é a discussão sobre o presente, sobre os valores que norteiam a sociedade que nós estamos agora. É como se o passado, de alguma maneira, ele estivesse lá como um espelho do presente e não a gente olhando para o passado para se compreender, como muitas vezes nós estudamos, mas a gente, de alguma maneira, como sociedade, como indivíduo, a gente olha o nosso passado, tanto no nível individual quanto coletivo, como um espelho de onde estamos agora. E esse olhar que a gente se espelha é o que faz com que a gente consiga construir narrativas, não sobre o próprio passado, mas também sobre onde estamos, para onde vamos, etc. e tal. Então, acho que esse conceito, que obviamente foi sendo refinado ao longo da trajetória do museu, mas que trazia a ideia de um espaço que não precisa nem ser físico, nem construído necessariamente por alguém, de um objeto que também não precisa ter sido outorgado valor por ninguém, mas sim pelo reconhecimento tácito, implícito de que cada pessoa, cada ser humano tem uma experiência única, uma experiência singular, e que na medida em que a gente percebe que essa experiência pode ser uma narrativa que constitua um valor e pode ser reconhecida como parte do patrimônio, então a gente deveria ter um lugar, cujo lugar a gente atribui valores, e nesse lugar ter os objetos, que é a narrativa de todos. E, por fim, acho que também foi essa questão de quem lembra, quem tem o poder de lembrar e como ser lembrado, que levou, acho que, a terceira versão do pilar do museu, que é a ideia de que no museu, depois isso foi se construindo com o apoio da tecnologia, obviamente, no início só conceitualmente, todo mundo pode se tornar acervo, ou seja, se eu conto a minha história, eu construo, a mim como objeto e acervo, todo mundo pode se tornar curador, porque hoje o museu facilita que as pessoas construam suas coleções e proponham ao público as suas coleções de memória, e, obviamente, o conteúdo, porque na internet também atualmente é altamente acessível. Então, a ideia de você ter o que eu chamo, talvez de uma maneira pouco ortodoxa, a cadeia produtiva de construção de memória no museu, ela também, na visão colaborativa, leva em consideração essa terceira questão, que é a questão do poder. Né? Quem lembra, o que lembra, quem tem o poder não só de ser lembrado ou de decidir o que será lembrado. Então, o museu, vamos dizer que vai fazer 30 anos, está baseado nesse pilar e leva esse pilar, e aí é uma história longa, e eu não vou gastar todo o tempo, convido vocês a conhecer a linha do tempo do museu, mas é um exercício, um laboratório de experiências permanentes para levar esses três pilares a todas as instâncias. Por exemplo, o programa de formação em escola pública, hoje presente em todo o país, ao próprio museu presente na internet com todas essas ferramentas e ao desenvolvimento de inúmeros centros de memória ou projetos de memória e, finalmente, a tecnologia que a gente chama social de memória, não só a tecnologia
da ferramenta, mas a tecnologia social que, de alguma maneira, procura dar ferramentas a que qualquer indivíduo ou grupo possa construir o seu próprio museu. O que isso tudo, na realidade, tem a ver com a derrubada atual, com o momento dos questionamentos sobre essas marcas das narrativas de memória que estão tanto nos museus, os museus também são essas marcas, porque o Paulo muito bem falou, ele foi construído num projeto paulista, num projeto de construção de uma imagem de um Estado, mas o museu, estava lendo recentemente, Histórico Nacional, foi construído por Gustavo Barroso, com uma visão de progresso, de museu, de enaltecimento da nação. Então, os próprios museus também são marcas de visões de narrativas de memória. Então, tanto os museus quanto os monumentos, aí alargando os nomes de rua, os nomes de restaurantes, os nomes, as datas, os 7 de setembro. Então, isso também nos leva a um conceito muito interessante, que foi revisitado muitas vezes, mas de Maurice Halbach, que pensou o que a gente chama memória coletiva. E é um conceito muito interessante, porque ele não é a mesma coisa do que a gente chamar a memória social, né? Que é aquela que é validada e legitimada. Ele diz que a memória coletiva é aquela que ela está compartilhada pelos membros de um grupo e que fazem com que, por exemplo, a gente está aqui, a gente compartilha memórias desses encontros, memórias de culturas que nos unem, e a gente se sente um grupo por causa disso. E cada um de nós compartilha com outros grupos outras memórias coletivas, como, por exemplo, os nossos colegas de escola, e a gente tem a nossa família, e nós somos um ponto de encontro entre muitos membros da memória coletiva. O que ocorre com esse conceito do Halbach, que é muito interessante, é que ele também, quando construiu esse conceito, ele estava falando de uma França em grande transição e que saía da cultura, vamos dizer, rural, daquela memória coletiva do fazer, do compartilhar, para uma França urbana e contemporânea, onde essa memória, de alguma maneira, estava se perdendo. Mas o conceito, ele, de alguma maneira, é interessante. O que a gente pensa quando vê o museu é essa memória coletiva, ela pode ser compartilhada ou criada ou instituída também. Então, um museu é um projeto de um grupo que quer fazer esta sua memória compartilhada, vamos dizer, a memória que será instituída. A memória que vai ser instituída nas narrativas escolares, nos 7 de setembro, em todos os marcos, nas plataformas presentes na sociedade. Né? E essa consciência, essa percepção de que, então, as narrativas de memória, de fato, são aquilo que nos constitui como sociedade, como indivíduos, e isso é tão importante, isso é fundante para que a gente perceba e transforme a nossa sociedade, que eu acho que o Museu da Pessoa se dedica a construir um espaço nesse sentido, um espaço cujo poder, de alguma maneira, é compartilhado, porque eu decido se quero entrar ou não, o poder, de alguma maneira, até do curador, que é o último dos poderes discutidos no museu, a quem cabe olhar para a história e decodificar, também é compartilhado, porque hoje existem 5 vezes mais coleções no museu montadas por usuários do que pelo próprio museu. Então, o museu propõe coleções. Recentemente, a Rosana estava bem parte disso, tivemos uma linda parceria com o Instituto Vladimir Herzog, criamos uma coleção sobre os amigos do Vlado e as suas memórias do Vlado. Então, essa é uma coleção proposta pelo museu, mas, por outro lado, existe uma coleção, alguns exemplos muito interessantes sobre tecidos e tecituras com as imagens privadas que as pessoas põem no museu, e alguém olha e fala: eu vou fazer uma coleção de toda a moda, tal qual ela ocorre na casa das pessoas. Ou eu vou fazer uma coleção sobre amor,
ou existem hoje mais de 300 coleções de museus montadas com temas, histórias, fotos variadas, que propõem as suas múltiplas perspectivas sobre a memória. Para querer voltar e juntar o que eu vejo de interessante, vou citar mais uma autora que eu conheci recentemente, eu conheci inclusive numa conferência chamada Elizabeth Gelin, que é uma argentina, uma maravilhosa, e que ela coordenou uma grande coleção na América Latina sobre as memórias das ditaduras militares e vamos chamar dos holocaustos latino-americanos, e ela diz, e todo historiador tem consciência disso, que a memória e a história, de alguma maneira, é e sempre será um espaço de disputa. A memória é um eterno conflito e basta a gente ver no nível individual, como diria Freud e todos os outros, também é um espaço de conflito pessoal. Então, quando a gente constrói a nossa narrativa, a gente não está falando do que nos aconteceu, a gente sempre está elegendo, selecionando e concatenando aquilo que nos faz e nos espelha como nós estamos nos entendendo como pessoa agora. E isso ocorre também no grupo. Então, quando a gente entende a memória como estado, um lugar de disputa, obviamente que todo esse debate que está ocorrendo, ele aflora porque são grupos sociais que não se veem nessa memória coletiva instituída. E na medida em que você tem, por exemplo, a questão racial pululando, tanto no mundo quanto no Brasil, essa derrubada da estátua, esse questionamento nasce de um grupo que fala, e como diz a Rosana, e mim? E eu? Onde eu estou nessa memória coletiva? E, por fim, assim, um exemplo no nível individual eu queria dar, e aí logo em seguida eu concluo com uma reflexão. Eu estava recentemente lendo uma entrevista de uma menina muito bonita de herança indígena chamada Pagu. Ela decidiu chamar-se Pagu. Ela é filha de um pai funiô com uma mãe guarani, e ela veio para São Paulo com essa família funiô, que é um grupo indígena do Ceará, mas ela passou a sua vida, perguntou, a mãe saiu, abandonou, não foi criada pela mãe, mas pela família do pai, perguntando, afinal de contas, por que por que migramos para São Paulo? O que são os funiôs? E as avós diziam para ela, minha filha, ser nordestino em São Paulo já uma desgraça. Ser nordestino e índio em São Paulo é melhor você não dizer. E a narrativa dessa Pagu, que foi uma entrevista feita até pela Rosana, é uma narrativa que a gente poderia dizer, brincando com Proust, não é em busca do tempo perdido, é em busca do eu que não foi. Então, é você ver na narrativa de uma pessoa a dor que pode ser você participar, ter uma memória que é uma não memória, porque ela é negada, inclusive, pela sua família, porque a família indígena, dela, no caso, dizia melhor não falar disso. Então, é uma pessoa que não conseguiu se constituir porque não tinha uma memória, porque não se via na memória coletiva partilhada pelos lugares, pela escola, pela universidade, até que um dia ela entra no ônibus e fala, enquanto eu não encontrar nada que me diga mais sobre isso, eu não vou parar. O quanto a memória, e a gente se perceber na memória coletiva, pode ser importante, fundante, doído e traumático se você não sabe de onde você está. Então, obviamente, você não se constitui como pessoa. E vamos dizer, os 12 trabalhos de Hércules de Pagu foi passar anos indo em todas as aldeias guaranis e depois entrando no ônibus, indo para o Ceará, tentando descobrir alguma coisa dos seus vestígios. Aí, por fim, só para terminar com essa reflexão, falando sobre esse campo de disputa, quando ele se dá na cidade. E aí, depois de todos os brilhantes exemplos do Paulo, eu queria lembrar
que esse debate foi muito importante também no ano 2000, e foi importantíssimo, se alguns de vocês lembrarem, em Porto Seguro, porque está se comemorando 500 anos do descobrimento do Brasil. Ora, descobrimento de quem, para quem, sobre quem e por que 500 anos? E naquela época, todos os indígenas que foram e fizeram uma caravana a Porto Seguro para contestar não só os 500 anos, quanto a própria narrativa do descobrimento, quanto a quem ela beneficiaria. Aí a gente pensa e faz uma reflexão. Bom, vamos fazer como foi feito, ou vem sendo feito sempre, ao longo da história, tira o monumento dos 500 anos e bota, então, o monumento às vítimas do genocídio indígena feito pelos portugueses no Brasil. Sim, põe lado a lado. Faz-se o quê com os 300, 400 anos de escravidão? Ou, em todos esses sentidos, quais são as narrativas que vão sair e quais são as que vão ficar? Corta-se a cabeça de Trotsky, elimina Trotsky de todas as fotografias, bota Lenin, tira Lenin, e é muito interessante, vale estudar, inclusive, todos esses movimentos. Mas eu estava comentando isso com o Paulo, seria como a gente contar a nossa história a partir de apagamentos, ou seja, cada dos traumas que nos acontecem, nós somos múltiplos eus e somos montados a partir dos nossos múltiplos conflitos com a vida e com nós próprios, que deixam na nossa trajetória cicatrizes, deixam marcas, e nós somos constituídos por todas elas. O museu nunca se pretendeu, o Museu da Pessoa, a dizer esta é a leitura que fazemos das narrativas, vamos dizer, das empregadas domésticas, porque o nosso papel é evidenciar a multiplicidade de narrativas e deixar isso a que cada um que olhe, tire para si uma variedade de perspectivas sobre a memória, sobre a história e sobre o que nos fundou como sociedade. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo a estátua, a gente tem que tomar cuidado, e aí eu concordo com o Paulo como historiador, de não separar o bom do mal, porque a história não é bidimensional, não é um filme americano. A história é um espaço de disputa de narrativas e talvez caibam a cada um de nós, aos historiadores ou aos outros lugares de memória, e a todos os debates, sempre a gente evidenciar, quer dizer que, obviamente, o Bandeirante ele traz uma narrativa, ele ofusca ou legitima, e a gente não pode ser ingênuo de dizer que ele não está lá ofuscando as outras memórias de outros grupos sociais, mas ele também não tem que representar o mal para entrar o bom. Existe a nossa sociedade, sobretudo sociedades como as sociedades coloniais, mas eu creio que todas, mas as que foram colônias são sociedades plenas de cicatrizes, de traumas, montadas em cima dos traumas, montadas em cima de poderes, de controles, de escravizações. Então, a gente não pode se esquecer disso nunca. A gente não deveria tirar esses símbolos, nunca. A gente deveria torná-los símbolos das cicatrizes que fazem parte da sociedade, no caso de São Paulo, paulista, no caso do Brasil, ou da América Latina, ou dos grupos das sociedades coloniais. Então, eu vejo que as cicatrizes são tão importantes e tão fundantes quanto as revisitas dinâmicas que participam e são dinâmicas muito saudáveis de disputas sobre a memória. Paulo, eu tive uma experiência, poucos anos atrás, na periferia de Budapeste, no Museu ao Ar Livre, com todas aquelas figuras do mobiliário urbano de Budapeste que foram execradas, ou seja, todos os símbolos do stalinismo, do comunismo, foram colocados no museu, paga ingresso normal, museu com mais de 400 peças, algumas muito bonitas, realmente, que tem uma dimensão artística incrível, mas houve uma opção da sociedade naquele momento de levar para uma espécie de cemitério, não cemitério, é um museu, paga ingresso, tinha pouquíssima gente, muito pouca gente. Então, essa experiência me parece que, talvez em algum momento,
ela vai ter que ser discutida no Brasil e em outros lugares, né? Enfim, nós ainda não temos, né, no Brasil esse tipo de decisão política, não é, de retirada, não é, e de realocação de monumentos, não é? A gente tem, sem dúvida, o desmantelamento de alguns, não é, que vão parar nos depósitos municipais e lá ficam, né, por alguma razão, ou que mudam muitas vezes de lugar na cidade, né, mas por questões muitas vezes meramente plásticas ou de obras de infraestrutura viária. Essa discussão não chegou aqui no Brasil, né? Mas ela certamente ela precisa ser compreendida, não é? Eu sou daqueles que penso que não importa muito o lugar onde as coisas estão. Importa o revestimento que nós damos a elas. Né? É claro que as decisões coletivas mais abrangentes podem levar à transferência de monumentos, não é? E a sua execração, não é? E a sua musealização, não mais como celebrações a ninguém, não é? Mas como documentos do terror, não é? Ou do terrível, não é? Das sociedades. No entanto, não é? Eu imagino que nós precisamos, enfim, enfrentar essa questão de uma maneira bastante global, não é? Porque, como eu disse, não adianta nós concentrarmos as nossas inquietações no monumento de bronze no meio da cidade. Não é? A paisagem das cidades do leste europeu, não é? É uma paisagem muitas vezes stalinista. Não é? O que nós vamos fazer com todos os conjuntos habitacionais horrendamente inabitáveis, não é? Que foram construídos durante as décadas dos regimes comunistas mais agressivos, não é? No período soviético? O que nós vamos fazer com a abertura de avenidas que rasgaram espaços tradicionais das cidades? Não é? Ou seja, esse desafio, não é, de ressignificar as marcas do poder, elas estão disseminadas na cidade inteira. Né? Eu entendo que nós precisamos, né, eu pelo menos trabalho assim no museu e meus colegas também, no sentido de capacitar pessoas para fazer, né, esse exercício crítico e capacitar o museu para receber a crítica que essas pessoas fazem. Não é? Quer dizer, a gente precisa politizar, não é, o espaço público numa dimensão em que nós consigamos construir formas de debate e de decifrar. Não é? Eu entendo, não é, que, digamos, é um analgésico nós tirarmos um monumento vinculado a alguma prática escravista, racista ou de tortura e colocá-los num determinado lugar. Ele continuará lá, de alguma maneira, não é? Com outro status, mas ele continuará lá. Mas as práticas que levaram a tais atos, que levaram à glorificação das pessoas que realizaram esses atos, elas continuam na sociedade contemporânea. Não é? Se existe uma discussão clara no Brasil, é a mitificação do herói. A palavra mito, né, ela apareceu com força nos últimos 2 anos. E isso tem a ver com, enfim, o processo de construção desses heróis, né, que é também aqueles do século XIX, os heróis que emblematizam a vontade popular ou as inquietações, os anseios populares. Ou seja, esses traços, eles permanecem. Né? Eu acho que é importante, como a Karen sinalizou, e eu concordo totalmente, vamos manter a chaga ali aberta, né? Pulsando no que ela tem de informar dos problemas da sociedade que não serão virados na página, porque nós vamos tirar um monumento a X pessoa e naquele mesmo lugar colocar um monumento a tal pessoa. Só para concluir, né, a Argentina enfrentou um debate enorme sobre o monumento do Colombo. Né? Talvez vocês tenham acompanhado, né, alguns de vocês. O monumento ao Colombo foi oferecido pela comunidade italiana, né, e pelo governo da Itália, quando ocorreu o centenário, né, da independência argentina, ficava ali atrás da Casa Rosada, né, logo já na entrada do Puerto Madeiro, e a Cristina Kirchner resolveu que ia tirar aqui. Porque é o Colombo, porque é a hegemonia branca, porque é uma visão europeia sobre a América. Bom, eu não consigo entender que ela tivesse esse tipo de compromisso maior do que a não ser nesse gesto. E aí se retirou a estátua dele, né, se colocou lá finalmente perto do Aeroparque, né, e se fez, enfim, um outro monumento
que inicialmente ficou no mesmo lugar, né, para homenagear a Juana Azurduy, né, que era uma líder mestiça, não é, da região fronteiriça da Argentina com a Bolívia, e que, de alguma maneira, então, ela sim representaria a argentinidade, ou a América, ou uma mulher contra um homem. Ok, né? As balanças certamente mudaram. Só que eu estou mais interessado na Cristina Kirchner, e menos na homenageada. Quer dizer, é o ato dela, não é, de usar essa discussão toda para se promover, não é, e para, no fundo, aplacar uma consciência de que talvez esse fosse o único ato decolonial dela para valer mesmo, né? No universo simbólico argentino. Né? Portanto, ou retirar a cédula de Julio Roca, não é, o presidente general que realizou o massacre das populações indígenas na Patagônia e na parte baixa dos Pampas, para trocar pela Evita Peron, não é? Que pode ser para muitos, não é? E para ela mesma que usava esse discurso o tempo todo, la madre de los descamisados, mas, afinal de contas, uma pessoa que teve uma implicação cada vez mais nítida, não é? Com a circulação de nazistas na Argentina, não é? E com ouro, não é? E com Suíça, não é? Na escala do Vaticano, enfim. Afinal de contas, Evita é uma pessoa que também tem muitos parênteses em torno dela. Né? Então, eu acho que a gente, no fundo, tem que escapar da ingenuidade do século XIX e enfrentar de uma vez os dramas do século XXI, que eu acho que isso promete mais. Eu senti um pouco falta, Karen, de você contar na prática a experiência que eu acho a mais rica, quer dizer, do Museu da Pessoa, não apenas a experiência das pessoas contarem a sua história, o prazer que elas têm de ver imortalizada na sua história, é uma coisa muito bonita, mas também o prazer das pessoas ouvirem o outro. Eu acho que o ponto mais bacana do Museu da Pessoa é abrir um espaço para ouvir o outro, a coisa que mais faz falta no mundo de hoje, né? E outra coisa que eu também queria que você falasse é sobre essa experiência de perpetuação intertemporal dessas memórias de pessoas comuns, né? Que vocês armazenam com as melhores técnicas digitais e que isso vai lá para a Noruega, para um museu ártico depositado para que pessoas daqui a 1000 anos, antropólogos daqui a 1000 anos, estudiosos, tenham acesso a essa memória oral. Né? Bom, sobre ouvir o outro, eu poderia falar a vida inteira, mas hoje, quando nos perguntam, afinal, do que se trata, em última instância, né, a proposta do Museu da Pessoa, eu acho que tanto da metodologia quanto do espaço, acho que a gente define como um grande espaço de escuta. Quando o museu começou, o museu dizia é o lugar onde todo mundo faz parte da história. E aí, em algum dado momento, isso tem muito a ver com tecnologia, a gente dizia assim, que todo mundo pudesse ter sua fala, sua voz, isso mudaria o jeito da gente perceber as narrativas históricas. Só que aí a tecnologia chegou e aquela ideia de que cada indivíduo podia se manifestar, né, Facebook, blog, etc., e tal, como estamos vivendo hoje, houve um momento que a gente teve que parar para pensar o quanto transformador isso estava sendo. E, na realidade, a gente até teve que mudar, vamos dizer, a definição do museu, e usou até recentemente dizendo uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Porque a escuta, e não é a escuta de uma história que representa, por exemplo, você faz uma entrevista ou escuta a história de uma pessoa, você não escuta esta pessoa para ter uma informação além dela, ela não é um informante, ela não é o representante necessariamente de uma categoria social, ela é uma pessoa. Aprender a ouvir, aprender a escutar, a entender os dramas que fizeram da vida dela o movimento pelo qual ela passou, seja esses dramas sociais ou individuais, eu acho que é uma beleza e uma necessidade, talvez a maior,
da gente desenvolver no espaço sensível mesmo, da gente como pessoa e da nossa sociedade. A gente está num momento de muito ruído, muita fala e muito pouca escuta. Escuta sensível, escuta do outro, sem querer rebater, sem querer julgar, enquadrar. Apenas ouvir, ouvir sem julgamento, aprender a entender o drama que move o outro. Isso é uma palavra que eu tenho muito... Eu não gosto quando as palavras caem no uso vazio, mas que ela está na moda, que é a empatia. Na minha opinião, a gente conseguir ter uma escuta sensível, uma escuta integrada do outro como um ser humano e não como um informante, com a nossa referência, isso é o que pode nos transformar como pessoa, o que pode causar o que se chamaria empatia. E aí, por fim, assim, voltando ao Ártico, a gente tem uma parceria, a gente sempre diz, a gente tem que preservar isso no mídia digital, porque essa memória é a ideia de que todos nós somos responsáveis pela transmissão das nossas experiências para as próximas gerações, para a eternidade, etc. E tal. E essa metáfora se tornou quase concreta quando a gente foi convidado pelo Arquivo Mundial do Ártico, que fica lá na Noruega, não é nem na Noruega, na ilha de Svalbard, que é o lugar mais ao norte do Polo Norte, e lá tem um banco de sementes, que é algo interessantíssimo, porque esse banco, por exemplo, todos os países botam as sementes originais lá, né? Porque ele é permafrost, nada se perde. E um outro grupo, ao lado do banco de sementes, fez o banco de memórias audiovisuais. Então, é embaixo de antigas minas de carvão, embaixo do gelo, são containers dessas antigas minas, onde, num processo inovador de criação de acetatos de imagens audiovisuais, são depositados. Então, lá está a grande filmografia de Hollywood, uma parte da Biblioteca do Vaticano, os ritos para enterro do imperador tailandês, lá está os documentos das municipalidades de Barcelona, e a gente foi convidado, como Museu da Pessoa, a ser o primeiro grupo que levou não coisas nem documentos, e sim histórias de pessoas. A gente fez uma grande seleção e a gente paulatinamente está levando, e acho que além disso, poder durar 3.000 anos, simbolicamente isso quer dizer que nesta Arca de Noé entrarão não só os filmes de Hollywood, senão todas as mulheres serão louras no futuro, daqui a 3.000 anos, mas as histórias de pessoas comuns. E foi uma experiência única entrar nessa túnel do tempo, embaixo do gelo, em Svalbard, para depositar as histórias de brasileiros e brasileiras. E a gente foi o único convidado, estavam lá todas as comunidades, a gente passou o vídeo do Krenak, o vídeo de pessoas contando essas histórias, falando, é isso que está aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que é uma provocação, embora isso seja também uma palavra meio gasta, que não quer dizer grande coisa, mas vocês vão entender. É o seguinte, eu me identifico plenamente com o que vocês estão falando, mas eu posso interpretar como uma defesa do trabalho de memória que nós já temos até aqui. Eu digo do melhor trabalho de memória. Mas o que dizer da fúria? O que derruba uma estátua é uma fúria reprimida por séculos. E isso quer derrubar muito mais. Isso quer derrubar a nós, que de alguma maneira somos os beneficiários dessa ordem. A nós, eu digo, a gente que consegue comer 3 vezes por dia, que consegue ter alguma visibilidade, que consegue ter alguma história para contar. Então, eu pergunto a vocês sobre a fúria. A fúria, não quero dizer o método é sangrento, mas a história não conhece outro, que é uma frase que ecoava
nos tempos revolucionários do começo do século XX. Não quero dizer isso, não quero defender nenhum método sangrento, mas eu gostaria de ouvir vocês sobre a fúria, essa fúria que vem represada, reprimida, estancada, amputada e que agora explode, e ela não é razoável. Para ilustrar essa minha pergunta, eu quero contar 3 ou 4 coisinhas um pouco da ordem do sensível e da ordem da sensibilidade. Eu estou agora, nesses dias, na minha casa aqui em Orlândia, que é a casa em que minha mãe nasceu, e outros 2 tios meus nasceram aqui. Ela é um lugar de memória. A minha filha fez o TEF, o trabalho de conclusão de curso dela na FAO, sobre lugares de memórias difíceis, em Berlim e em São Paulo. E eu fico ligado nisso. O meu irmão, o Ângelo, que é professor da FAO, num dos trabalhos dele, ele mostra que São Paulo era uma metrópole com várias línguas quando os portugueses resolvem fundar São Paulo nesse lugar. É uma ressignificação, uma tomada de posse. O que me lembra a Catedral Mesquita de Córdoba, que nasce no século VIII, mais ou menos, como uma mesquita. No século XIII, ela vira uma igreja católica, é uma mescla das duas coisas, e hoje são oferecidas missas lá, como uma catedral, mas é uma mesquita. O que me lembra a Praça das Três Culturas, na Cidade do México, que é um híbrido, e é uma celebração do híbrido. O que me lembra o vazio do World Trade Center em Nova York. Foi um problema o que fazer com aquilo lá. O que me lembra o cemitério alemão, dos soldados alemães na costa da Normandia. É um lugar difícil, é um lugar pouco celebrado, porque é dos que perderam aquela guerra, mas também é dos que arrasaram, violaram aquela terra e está lá. Tudo isso fala um pouco da fúria. Então, eu faço essa pergunta para vocês, porque talvez eu me somasse à fúria de derrubar a estátua do Borba Gato, por motivos outros, talvez estéticos, mas também é um preconceito repugnante, mas é um sentimento. Então, eu queria ouvir vocês sobre a fúria e, ao mesmo tempo, agradecer enormemente a beleza das palavras de vocês hoje. Vejam, as coisas não se dispararam nos Estados Unidos, eu entendo, a troco de nada, não é? Quer dizer, a fúria contra o racismo é também a fúria contra um governo racista, né? Um governo descaradamente racista, né? Um governo que estimula a polarização racial, né? É um governo que legitima o suprematismo branco, não é? Um governo que faz vistas grossas, não é? A morte de negros, não é? E talvez, num certo sentido, até seja mesmo complacente com isso, não é? E, enfim, acho que não é à toa, não é, que essas coisas estão explodindo agora, não é? Lá, e também não é à toa que essas coisas estão explodindo aqui, não é? Se nós olharmos dados óbvios, não é? Vamos sair da velha cantilena, não é, que nós já sabemos e não fazemos nada para enfrentar, para valer, não é? Que são os dados socioeconômicos, mas é só olhar os dados da Covid, não é? Esse bem fresco, não é? É muito mais fácil você morrer sendo negro no Brasil do que sendo branco, não é? Então, enfim, acho que para um historiador, não é? E eu não posso também escapar dessa condição, a fúria é um dado. Nós precisamos respeitar a fúria, não é? É a fúria que tirou todos os monumentos de Roma e só sobrou o Marco Aurélio, não é? Porque achava que era o Constantino, não é? Foi a fúria que acabou com todas as estátuas equestres de Paris, não é? Algumas delas depois refeitas no século XIX, que homenageavam os reis Bourbons. Foi a fúria que
de alguma maneira, tirou todos os heróis do socialismo, né, das ruas e praças da cortina de ferro. Portanto, só este dado em si, não é, já é um dado que precisa ser, obviamente, compreendido. Não é? E claro que a fúria também impede que a gente entenda quem está do lado furioso. Não é? No Brasil, nós não podemos naturalizar essas questões. Não é? Mas nós também precisamos entender, afinal de contas, o quanto os grupos sociais são efetivamente decisivos. Não é? Qualquer transformação do espaço público, eu entendo, ela deverá atender, claro, a fúria tem os seus próprios caminhos, né? Mas o Banksy tem outro, né? O Banksy, por exemplo, recoloca a estátua lá do traficante com pessoas em bronze, cordas em bronze, puxando ele, né, para baixo. Ou seja, esse é um novo monumento, e talvez irônico, mas muito inteligente, não é? De, afinal de contas, ressignificar aquilo para uma questão atual, não é? E que é, sem dúvida, para mim, mais instigante do que colocar uma ativista. Não é? Eu acho que ali, norte-americana em Bristol, não é? Claro, as opções são múltiplas, mas acho que a gente está tirando Bristol do meio do problema. Não é? E se a chaga tem que ficar lá palpitando, não é? É um caminho fácil. Não é? A fúria tem os seus desígnios pontuais, ela aparece, não é, Eugênio? Em pontos de clímax, depois ela baixa. Mas as razões da fúria não abaixam tão rapidamente assim. Né? Elas continuam. Né? Então, eu entendo que a gente tem que lidar com esse dado, mas ele em si não resolve os dramas da sociedade. Não é? Eu gosto da palavra que a Karen usou, eu gosto de cicatriz. Né? Eu acho que isso informa. Thank you.